Mas nós gostaríamos de falar alguns detalhes mais dessa história tão linda que está em 2 Reis, capítulo 5. Se você está aí com a sua Bíblia, por gentileza, queira acompanhar conosco. O título diz: Naamã é curado da lepra. E segue assim, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Diga comigo, era ele herói, porém leproso. Só aqui, depois os amados podem ler o texto na íntegra em casa. Mas nós queremos nesta noite falar da importância de nós continuarmos crendo nos milagres. Nós estamos profetizando que esse é um ano do milagre. E durante todo o ano, todos os meses, todos os dias, horas, minutos e segundos, nós estamos crendo que Deus está operando milagres. Amém, queridos? E Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Um Deus de poder, um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia. E quando nós vamos ver essa história de Naamã, que foi uma história verídica que aconteceu por volta do ano 850 a.C., na época do rei de Israel. Esse rei era o rei Jorão, ou Jeorão, né? No ano 850 a.C. E o rei da Síria era Ben-Hadad, ou Ben-Hadad, porque com H às vezes é pronunciado como R, som de R, não é? Então, nessa história, que é uma história muito comovente, que é uma história que nos eleva em fé. Quando a gente lê o capítulo 5 de Reis, outros milagres também, que o profeta Eliseu foi instrumento de Deus para fazer grandes milagres, foi um dos profetas, um dos homens de Deus que mais realizou milagres na Bíblia. A gente vai seguindo aqui as narrativas e vamos ver quantos milagres que Eliseu ele realizou, né? Se fosse nos tempos aí modernos, seria canonizado como São Eliseu. Mas nós sabemos que muito mais do que um santo que hoje deve ser venerado, ele é um profeta que deve ser lembrado como um homem que creu e que teve uma vida íntegra para que através dele muitos milagres pudessem ser processados. E o personagem principal dessa história é Naamã. Esse grande soldado, esse grande general que era do exército da Síria, e a Bíblia diz que ele era todo cheio dos adjetivos aqui. Começa falando que ele era grande, era poderoso, que Deus através dele deu a vitória à Síria. Então o Senhor, Ele é o Senhor da história também, amém, queridos? Ele está no comando da história. E naquele momento, quando fala vários adjetivos, várias qualidades, adjetivos positivos, vem um adjetivo, um termo que vem contrastando com toda essa glória de Naamã. Diz que, porém, ele era leproso. E lepra naquela época, hoje conhecida como a hanseníase, é uma doença de pele, é uma doença contagiosa, é uma doença muito séria que leva à decomposição do corpo de uma forma terrível. E lá na lei de Moisés, o leproso, ele deveria ficar na cidade refúgio. Ele ficava em isolamento social, porque quando Deus deu as leis a Moisés, pediu para que Moisés fizesse uma cidade refúgio. Aquela pessoa que cometeu um delito grave, um crime, alguma coisa muito séria, ou tivesse uma doença muito séria, contagiosa, deveria ficar na cidade refúgio, isolado socialmente de todas as pessoas, para que não contaminasse a outras pessoas. Então, se Naamã fosse das tribos de Israel, se ele fosse judeu, ele não ficaria no ambiente familiar, como a gente vai ver que ele ficou no ambiente familiar.
Porque se tem um povo que recebeu todas as normas sanitárias, de cuidado, de higiene, de proteção, esse povo era o povo de Deus, através ali dos mandamentos de Levítico, números que Deus deu a Moisés para instruir o povo em todos os critérios. E um dos critérios era que se um leproso apresentasse, o quadro dessa doença, da hanseníase, como é conhecida hoje, ele deveria ficar totalmente isolado. E por falar em isolamento, a gente conhece, porque nós estamos passando em nome de Jesus, quase saindo de um quadro de enfermidade contagiosa, como tem sido, a coronavírus, aonde a gente viu que cada pessoa que ficou isolada na doença, ele não contaminou outras pessoas. É ou não é, queridos? E naquela época também era dessa maneira. Deus, para o povo de Deus que cumpria os mandamentos, ele deveria ficar em isolamento. Alguns historiadores falam que talvez a lepra de Naamã não era uma doença tão séria, tão contagiosa assim, era um quadro leve. Mas nós vamos ver que, sendo leve ou não, ele mereceu uma atenção especial, para o ponto de, sendo um guerreiro, general, valente, vitorioso, cheio talvez das medalhas, ali daquelas honrarias, se fosse hoje ali na sua farda, ele tinha uma doença fatal, ele tinha uma doença que quebrava toda a glória dele, que era a lepra. E aí, acontece uma situação atípica, que dentro da casa dele, dentro da sua casa, nós vamos ver que havia uma serva. A Bíblia fala que era uma menina, então possivelmente era muito jovem ainda, que naquelas guerras entre Israel e outras nações, essa menina judia, ela foi traga para dentro da casa de Naamã, e ela servia ali como escrava possivelmente. E aí a gente vai até se colocando no lugar de algum desses personagens. Como é que nós estamos nos sentindo hoje? Será que tem alguma lepra interna ou externa que tem nos consumido, que tem nos entristecido? Aquela menina era escrava. Será que tem alguma coisa que está nos escravizando hoje, que nós podemos pedir ao Senhor que mude alguma atitude em nós? Então, aquela menina que estava como escrava dentro da casa de Naamã, a gente vai ver isso no versículo 3, que diz assim: disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Queridos, essa menina, não cita-se o nome dela na palavra de Deus, mas era uma menina que estava numa posição de escrava, mas ela não tinha uma mentalidade de escrava. Amém, igreja? Amém? Porque às vezes você está passando uma luta e a sua mente se reduz àquele problema. E essa menina, ela estava como escrava, ela estava na casa de um senhor leproso. E mesmo dentro de um contexto tão triste, tão deprimente, ela teve ali, um insight de fé. E ela disse, ela poderia ficar calada e dizer: não, tomara que morra logo essa peste. É ou não é? Não é? Às vezes a gente não tem assim dentro de nós essa, Vamos ser sinceros, é ou não é, queridos? Às vezes a gente até quer que acabe logo, Não, ela disse: olha, minha senhora, eu sou lá de Samaria, e lá se ouve falar muito no Eliseu. Ele é um profeta de Deus, e quisera o meu Senhor estivesse diante dele. Aquele profeta é homem de Deus. Ele vai orar, e essa lepra de Naamã, ela pode cair por terra. Queridos, uma salva de palmas para a fé dessa menina. Aleluias, glória a Deus. Eu quero ser sempre essa menina aqui, amém? Eu quero sempre olhar pela ótica do milagre e não da doença, amém? Como o Henrique disse aqui, esse cântico se tornou o hino da nossa família, porque na hora mais crítica, quando a gente via que o inimigo estava querendo tragar a vida do meu esposo, do nosso profeta, eu olhava pelos olhos da fé, e a gente vinha aqui para a igreja e marchava e chorava e orava por aqueles exames todos, e nós estávamos olhando pela ótica da fé, que nós estamos no ano do milagre, amém, queridos? E esta menina, ela olhou por essa ótica e ela diz: tomara o meu Senhor
tomara Naamã estivera diante do profeta que está em Samaria, ele ficaria curado. Aleluias por isso, queridos. Deus sempre pode desatar o milagre através dos nossos lábios. Ela falou porque ela creu. E ela creu de tal forma que ela teve a ousadia. E você já pensou se Naamã fosse lá e não ficasse curado, e ele se indignasse, mandasse ela ser castigada ou morta ou alguma coisa? Ela estava colocando a sua vida em risco, é ou não é? E propondo que ele fizesse uma viagem. Mas eu acho que essa menina tinha uma fé contagiante. Amém? Diga, eu quero ter uma fé contagiante. E a gente às vezes fala, né, coloca assim Naamã como aquele carrasco, aquele homem durão, aquele homem insensível. Mas nós vamos ver que também que dentro daquela couraça toda de fortaleza, tinha um coração sensível. Porque veja bem que ele ouviu. E nós vamos ver mais adiante que Naamã, ele foi curado pela sua equipe. Olha que coisa mais linda, quando você anda com uma equipe que pode sarar o líder e que propõe soluções sempre. Porque às vezes a gente está andando em algum grupo que todo mundo só vê problema. Todo mundo só fica, isso não está bom, está difícil, tal. Mas a equipe de Naamã, por que Naamã era vitorioso? Mesmo leproso, ele era um homem vitorioso. Se ele morresse, ele ia morrer como um homem que conquistou muitas vitórias. Por isso a gente pode até olhar para Naamã também e nos espelhar. Que nós estamos aqui como soldados de Cristo e como soldados do Senhor na terra, nós precisamos aprender com Naamã também. Amém, queridos? Passamos, às vezes, temos algumas lepras, visíveis ou invisíveis. Às vezes nós temos algumas lepras na nossa alma, que o Senhor pode curar também. Sabe? Alguma lepra do rancor, de uma tristeza, de um medo, uma lepra de uma ansiedade, uma lepra de uma depressão. Às vezes nós podemos ter alguma lepra de uma ira incontida. Tem lepras que são assim, visíveis. Doenças que são visíveis. Mas às vezes tem doenças que estão no nosso interior. Assim como a gente está com uma doença no interior do nosso corpo, tem que fazer lá, né, um raio-x, uma tomografia. Tem até agora que a gente descobriu que tem um tal de um PET scan, que filma seu corpo todo por dentro. Então, às vezes, o Senhor está aqui nessa noite hoje fazendo um raio-x, para ver também aquela lepra que a gente esconde dentro de nós, e que Ele quer curar também. Amém, queridos? E hoje nós não estamos só diante do profeta Eliseu. Hoje nós estamos diante de Jesus, o Senhor dos senhores, o profeta dos profetas, aquele que nos ama e que pode purificar toda lepra interna ou externa que há no seu povo. Amém? E você como um soldado e eu como uma soldada de Cristo, nós não podemos deixar que nenhuma lepra, nenhuma enfermidade seja dominadora do nosso ser, da nossa vida e da nossa existência. Olha a humildade daquele general. Mesmo sendo todo poderoso, na hora que ele ouviu a sua serva dizer, falou para a sua esposa falou para ele. Olha aí, homens, tem que às vezes ouvir, às vezes não, né, amor? Quase sempre, né? Ouvir a esposa. Diga, marido, diga, glória a Deus. Porque eu me comunico bem e ouço a minha esposa. Olha aí quem foi que o general ouviu. Pronto, a senhora lá dele. A senhora Naamã, ela deu uma sugestão. E de onde veio a sugestão? Da escrava. A escrava que estava lá escondidinha. Ela falou para sua senhora, a sua esposa falou para ele, então ele era um homem sensível. Amém, queridos? Quem diz que homem tem que ser machão, insensível, bruto, irracional? Não. Os homens dessa igreja são todos sábios, inteligentes, sensíveis à voz de Deus e à voz da sua amada também. As mulheres vão dar um grito, quer ver? Mulheres! Olha, tá vendo? Por quê? Um casal
Olha, um casal que pensa junto, que ora junto, que decide junto, eles vão vencer qualquer lepra que queira atingir a sua casa. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Então, quem era Naamã? Nós já vimos que ele era o todo-poderoso general de guerra, imbatível, invencível, cheio ali das suas medalhas. Estava leproso e ele servia ao rei Ben-Hadad. E quando aquela menina falou para sua esposa sobre essa possibilidade de cura, o que ele fez? Ele foi até o rei dele, Ben-Hadad, e falou para o rei escrever uma carta, porque tudo tinha que ser oficial, né? Porque estava indo de patente para patente, tudo ali no mais alto escalão do reinado. Então ele pediu para que o seu rei, Ben-Hadad, fizesse uma carta. Aí teve um errozinho, um enrolazinho de percurso, que ele pediu para o rei fazer uma carta para o rei de Israel, que era Jorão ou Jeorão, ano lá 850 antes de Cristo. E quando ele chegou lá com a sua comitiva, com presentes, com roupas, com prata e tudo, para entregar para esse profeta, passou pelo rei para entrar em terras, né, de outra nacionalidade. Aí diz que o rei até se indignou e pensou: o rei Ben-Hadad está procurando causa, motivo para entrar em guerra novamente contra mim. Diz que o rei tirou as suas roupas, rasgou as suas vestes e ficou indignado, irado. E diz que nisso todo mundo ficou sabendo em Israel. Chegou até os ouvidos do profeta Eliseu. E Eliseu, lá no capítulo 10, diz assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, ou não, desculpa, peraí, é antes aqui, ó, no versículo 7, tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou eu Deus com poder de tirar a vida ou dar a vida, para que este envie a mim um homem para que eu possa curá-lo de uma lepra? Né? Então no versículo 8, ouvindo porém Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Diga-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém, queridos? Então Eliseu antecipou para resolver o problema. E aí Eliseu mandou que Naamã viesse até ele. E aí Naamã parte, né? Todo ali com a maior das expectativas, pensando que fosse ser recebido por uma comitiva, que Eliseu fosse vir e impor as mãos e curá-lo. Que nada, não teve nada de recepção. A Bíblia diz claramente que Eliseu simplesmente mandou o mensageiro dizer: vai lavar-te 7 vezes no rio Jordão, e a sua carne será restaurada e ficará limpo. Aí nessa hora aqui do verso 11, você vai ver que Naamã se indignou. E ele fala que pensou que ia ser recebido com pompas, com honrarias, com, né, toda aquela situação de pessoas nobres naquela época, que nada. Eliseu só falou assim: ó, vai lá, diga para ele para ir mergulhar 7 vezes no rio Jordão e ele vai ficar sarado. E aí, queridos, ele se indigna, ele fica irado, porque ele não queria se humilhar. Aí nessa hora, o orgulho subiu um pouquinho no coração dele. Ele disse: não, mas também já é demais, né? Eu já vim aqui, já fiz isso, já fiz aquilo, agora não faz sentido. E ele fala: os rios da minha terra são melhores do que os rios daqui. Como é que eu vou me molhar nessas águas barrentas do Jordão? E a gente teve o privilégio de ir lá no Rio Jordão, né, amor? 2007, nós fomos até batizados novamente, profeticamente, no Rio Jordão. E realmente as águas são escuras, amados. É uma água turva, uma água que dá a sensação que está meio suja, mas é devido às pedras, a coloração daquele rio, não é de poluição. É assim realmente porque vem daquela geografia ali, alguns resíduos mesmo de areia e de terra. Hoje mesmo eu vi uma reportagem falando que ele também está com nível muito baixo de água no Rio Jordão este ano, né?
E aí, ele se orgulhou, porque ele disse, não, eu não vou fazer isso. Eu quero ser tratado, será que não tem uma água mais limpa? Não tem um local mais nobre para eu ir? Lá no Rio Jordão? E aí, queridos, naquela hora do seu orgulho, ele já ia voltando para casa sem o seu milagre. Diga, misericórdia. Eu quero dizer que hoje você não voltará para casa sem o seu milagre. Amém, igreja? Amém? Hoje Deus tem milagres para fazer aqui no nosso meio. Amém? Eu creio. Toda vez que eu venho ao culto, toda vez que eu venho à oração, eu saio daqui com um milagre. Amém? Glória a Deus por isso. E se você vem com essa fé, você vai receber mediante a tua fé. Por isso que é importante a gente ler a palavra, porque diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando a gente ouve uma narrativa como essa, a nossa fé, bate lá no teto. Amém? Amém? Hoje você vai receber o seu milagre, porque hoje você está sendo alimentado pela fé na palavra do Senhor. Então Naamã, ele já ia voltar para casa, né? No versículo 11 fala isso, que Naamã, porém, muito se indignou. E se foi, dizendo, pensava tal. Mas aí nós vamos ver, lá no versículo 13, que diz assim, então se achegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, olha aqui, queridos, olha como que os oficiais dele o chamavam. Meu pai. Olha a expressão de proximidade. Olha se esse homem não era um homem sensível, generoso, que ele tratava os seus oficiais como filhos. Porque os filhos o chamam meu pai. Se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o faria? Quanto mais, já que apenas te disse, vai-te e lava-te e ficarás limpo. Aí nessa hora, ele mostra novamente a sua sensibilidade. Ele ouve os seus oficiais. Ele ouve os seus subordinados. E eles falam, meu querido, meu chefe, meu senhor, meu pai. Olha, ele está pedindo uma coisa simples. O Senhor vem lutando tanto com essa doença. Vai-te e lava 7 vezes no Rio Jordão. E diz que nessa hora, versículo 14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Aleluias! Glória a Deus! Ficou limpo. Amados, é muito lindo a gente perceber que uma obediência a algo tão simples. Sabe que nós, seres humanos, nós temos dificuldade sim para obedecer. A grandes comandos, a pequenos comandos, nós temos dificuldade sim. Todos nós temos resistências em níveis diferenciados, dependendo da pessoa que dá o comando. Ah, mas é porque não falou direito. Ah, mas é porque não faz sentido. A gente às vezes tem muitos argumentos. Naamã também tinha os seus argumentos. Mas ele, no momento certo, para que hoje nós pudéssemos estar aqui aprendendo essa grande lição, que não tem coisa impossível para Deus. Ele deu 7 mergulhos. Daquela água não tem remédio nenhum. Não foram as águas que curaram Naamã. Foi o quê? A fé e a obediência. Não foram as águas, nós precisamos entender isso. Não foram as águas, amém? A fé dele foi que o curou, a sua obediência com algo que era muito, muito simples. E aí, acontece algo muito lindo, que nós queremos falar sobre a atitude de Naamã. Ainda que as suas expectativas foram frustradas, ainda que ele esperava que uma comitiva, que ele fosse ali ungido, que o profeta orasse por ele, tudo isso foi frustrado. Não foram os planos que ele tinha em mente. Tudo aquilo que ele idealizou caiu por terra. Porque Deus queria dizer que era o Senhor da situação. E Deus age da maneira que Ele quer. Amém, queridos? Por mais que a gente pense, não, vai ser assim, 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 Deus fez assim, vai continuar. Não, Deus ele tem maneiras diferentes de agir, para a glória do nome dEle, amém? Então Deus ele vai agir nas nossas vidas, individualmente, de uma forma peculiar, né?
Nós temos um ato parecido com esse aqui. Vocês lembram lá quando Israel foi tomar posse da terra prometida? As muralhas de Jericó eram, imensas. E o que Deus mandou que Josué fizesse com o povo? Desse o quê? 7 voltas em torno da muralha, e aquela muralha caiu, contrariando a lei da física. Não para dentro, caíram para fora. Então, teve já alguma coisa parecida na Bíblia, não é? Teve algumas coisas parecidas. A gente vai ver que também no Novo Testamento, Jesus, ele cura muitos leprosos. Teve uma situação em que Jesus curou 10 leprosos. 10 pessoas que tinham hanseníase no Novo Testamento. Possivelmente porque elas estavam na cidade refúgio, como nós falamos, as pessoas com lepra, as pessoas com algumas doenças graves, as pessoas que haviam cometido algum crime sério, elas iam para uma cidade, chamava de cidade, mas era um local de refúgio, que elas ficariam ali até ser julgadas, até ser curadas, para depois voltar novamente para o seu convívio. E naquele texto ali de Jesus, em que está narrado em 3 evangelhos, diz que Jesus curou de uma vez só 10 leprosos, e somente um voltou para agradecer. Não é isso? E também tem um texto aqui de Jesus em Lucas capítulo 4, versículo 27, que o próprio Jesus ele fala assim, havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. Jesus lembrou desse episódio. Jesus lembrou e falou para aquelas pessoas que estavam ali em Nazaré a respeito desse episódio de Naamã. Então Jesus também ele tinha conhecimento da seriedade dessa doença, que era uma doença que naquela época não tinha condições nenhuma de cura, não é? E aí, queridos, nós vamos ver também algo que eu quero deixar para vocês muito interessante, é que a equipe de Naamã, ela foi instrumento para a cura dele. Hoje também eu quero dizer para você, Betel, que a Betel tem sido uma equipe que tem sido instrumento para a cura do apóstolo Henrique. Amém? Amém, igreja? A equipe, ela não pode ser tóxica, né? Fala-se muito em ambiente tóxico, equipe tóxica, empresa tóxica, tal. E na igreja nós precisamos de ter um ambiente totalmente antitóxicos. Amém? Porque o ambiente tóxico é um ambiente onde tem muitas coisas que fazem mal para a gente. É aquele ambiente que tem orgulho, que tem fofoca, que tem pessoas com disse-me-disse. Mas se fulano tiver, eu não estou, né? Pelo contrário, aqui na igreja nós temos várias equipes. E cada equipe, cada pessoa quando entra numa equipe diz, eu estou lá para trazer cura. Amém? Eu quero trabalhar com a pessoa mais difícil na igreja mesmo, porque eu vou ajudá-la a ser curada. Diga amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Jesus gosta de pegar são os casos difíceis, amém, queridos? Para Ele nos desintoxicar, amém? Então se você às vezes, eu não quero trabalhar numa equipe, eu não quero isso, eu não quero aquilo, porque aquela pessoa me sufoca, me intoxica. Pois eu gosto de trabalhar com os casos difíceis, porque eu gosto de ver milagres, amém? Diga amém. E olha, qualquer equipe que todas as equipes que nós temos aqui na igreja, eu quero parabenizar, rede de casais, rede de louvor, rede de crianças, a equipe ali da recepção, que dá um show naquela recepção, não é? Eu quero parabenizar todos vocês, sabe por quê? Porque a gente percebe que as equipes da Betel são equipes não tóxicas, são equipes que estão aqui para propor soluções, para trazer vida, para trazer milagre, amém? Se você está na Betel Kids, eu quero estar lá porque eu quero ser um milagre na vida das crianças. Eu quero ser como aquela menina, eu quero ser como a equipe de Naamã, porque quem curou Naamã foi a sua equipe. Diga glória a Deus. Diga, a minha equipe, a minha rede é uma rede de cura. Diga amém. Então, inclusive, se você não está atuando em nenhuma rede da Betel, aqui vai a dica. Entra em uma. Amém? Tem alguém aí que não está atuando em nada? Está só esquentando cadeira, irmão?
Está só esquentando cadeira? Diga misericórdia. Ó, aqui de 8 a 80, de intercessão. A intercessão todo mundo tem que orar, não tem? De rede de crianças, recepção, rede de jovens, rede de mulheres, rede de casais. Aqui tem muitas equipes. E eu quero dizer para você, não fique solto na igreja de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós estamos soltos, é como se fosse um tijolinho que está ali fora, ó. Qualquer um passa e leva. Mas quando você está na parede, eu quero ver alguém passar e pegar um tijolo dessa parede aqui. Tira ou não tira? Tira? Não tira. Porque está ligado no corpo de Cristo. Amém, queridos? E a equipe, eu quero dizer para vocês, a equipe que trabalha, ela vive os milagres também. Olha essa equipe, você imagina, eu queria estar ali para ver a equipe de Naamã quando ele começou a ficar com a pele limpa. Quem teve esse privilégio? Quem estava lá. Amém, queridos? Quem teve o privilégio de ver os milagres de Jesus? Foi quem ouviu o chamado e estava andando com Jesus. Então, quando é que nós vamos viver milagres? É quando nós estamos andando na direção do milagre. Nós estamos andando, sim, com um problema. Nós estamos vendo que nem tudo está perfeito. Mas nós estamos lá dizendo que vai acontecer um milagre. A lepra vai cair por terra, amém? Então é lindo quando a gente vê que a equipe encorajou Naamã, a sua serva, escrava. Como nós já vimos, aquela menina tinha tudo para não acreditar no milagre, porque ela própria estava precisando de um milagre. Qual era o milagre que essa menina precisava? Era ser liberta e voltar para sua terra, é ou não era? Ela estava precisando. E será que depois que aconteceu isso, será que ela foi liberta e voltou para sua casa? Tomara que tenha acontecido, né, queridos? Mas se não aconteceu, ela com certeza cresceu na fé, porque ela viu o seu Senhor sendo liberta. Mas cá no meu coração, eu acredito que ela teve alguma promoção quando Naamã voltou curado. Isso é uma ideia minha. É uma suposição minha, que ela não ficou mais como escrava, não. Se ficou, Deus é que sabe, é com Naamã lá em Deus, não é mesmo? Mas aconteceu, amados, o maior milagre, eu quero falar para vocês, já estou quase encerrando. Quase encerrando. Estão gostando da história? Não é empolgante? Estão crendo? Glória a Deus. Então, aconteceu o maior milagre de todos aqui. Que além de Naamã ser curado da sua lepra externa, aquelas feridas todas, ele foi curado no seu coração. Diga glória a Deus. Porque nós vamos ver lá na parte final, né? Naquela parte final, aqui no versículo 15, que diz assim: voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão Israel. Agora, pois, te peço, aceita um presente. Ele já queria dar um presente para Eliseu. Ele já queria dar uma oferta. Olha, aqui também tem o princípio de, às vezes, nós recebemos um milagre e a gente quer dar uma oferta ao Senhor. Nós queremos trazer de gratidão na casa de Deus uma oferta, porque não tem preço aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Então ele chegou depois e falou: olha, agora eu reconheço que em toda a terra não há Deus como em Israel, que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, o grande e poderoso Deus, e Ele faz coisas impossíveis. O grande milagre de Naamã foi a sua conversão também. Queridos, todos nós somos impactados, todos nós nos quebrantamos ainda mais quando nós vivemos um grande milagre. Pessoas de longe têm ouvido falar do milagre do Henrique. Por isso que, inclusive, até passando aqui para vocês, que nós estamos escrevendo um livro, não é? E que, se Deus nos permitir, no aniversário dele, em janeiro, nós vamos lançar o livro Eu Sou o Milagre, contando o testemunho dele, amém? Nos ajude por isso, nos ajude e nos ore também por isso, para que Deus nos dê essa honra de concluir esse livro, porque eu sei que vai impactar muitas pessoas, amém?
E escrever um livro é difícil, exige muito tempo. A gente às vezes não tem muito tempo lá em casa, sai muito e tal, uma coisa ou outra, né? Então nós estamos pedindo a Deus tempo hábil para a gente concluir aí esse milagre. Então, amados, a gente vai ver aqui os 7 milagres de Naamã. Eu não vou discorrer, mas eu quis dar aqui uns nomezinhos para cada um desses mergulhos, dos 7 mergulhos de Naamã. O primeiro mergulho, a gente poderia chamar do mergulho da humildade. Se a gente não tiver humildade diante de Deus, a gente não vive o milagre. A gente continua leproso, né? Lembrando que lepra aqui pode ser figurado também. Pode ser qualquer mal que às vezes está nos atingindo. O segundo mergulho poderia ser chamado do mergulho da obediência. Quando nós obedecemos, ele obedeceu ali, nós falamos, né? Há uma sugestão, há um convite da sua serva que passou pela sua senhora. Ele obedeceu os seus soldados, os seus oficiais. Ele obedeceu ao homem de Deus, obedeceu a Deus. O terceiro mergulho de Naamã poderia ser o mergulho da contrição. Em Salmo 51, 17, a palavra diz que um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Não é? E você já viu como a gente se quebranta e fica contrito na hora de uma prova, de uma luta? Às vezes até Deus tem que amassar o barro, né? Para fazer um barro novo. Às vezes acontece, já aconteceu comigo, né? Jesus muitas vezes já quebrou meu orgulho, buscou a minha obediência, quebrantou o meu coração. O quarto mergulho poderia ser o mergulho da perseverança. Ele já estava na metade do ciclo. Não se sabe se estava, né? Se foi progressivo ou se foi no último só que ele ficou curado. A Bíblia não deixa claro. Poderia ser um processo que nós temos que perseverar em muitos processos das nossas vidas. Nem tudo é express. Nem tudo é assim, ó, a jato. Tem que ter uma perseverança. Quando nós queremos o milagre muitas vezes vai depender de grande perseverança da nossa parte. O quinto mergulho, podemos chamar do mergulho da fé. Quanto a minha fé é provada em momentos de dificuldades. Mas é naquele momento, quando a noite é mais escura, é que a estrela brilha mais, não é assim? Quando a lua está cheia, quando a noite está clara, a gente não vê muito bem as estrelas. Mas quando a noite está bem escura, a gente vê mais as estrelas. Assim também é a nossa fé. A nossa fé, ela serve para exatamente nos fazer ver aquilo que Deus coloca no nosso coração e que muitas vezes só nós estamos vendo. Eu creio que isso vai acontecer. Eu creio. E se me permite aqui, eu quero até contar, Michele Pereira está lá atrás, eu quero até contar um testemunho, que quando a Michelinha ali, acho que já tem uns 10 anos, né, Michele? Estava orando para passar num concurso muito especial, que ela queria passar num concurso, não vou falar qual órgão, mas era um concurso muito especial. E aí, um dia eu fui dar uma palavra lá nesse órgão. Tinha outra discípula que trabalhava nesse órgão, e ela me pediu para ir lá dar uma palestra no Dia Internacional da Mulher, se não me engano. E eu fui dar aquela palestra e a Michele falou: pastor, eu quero ir com você, porque eu vou fazer um concurso nesse órgão, e eu quero ir lá nesse órgão, eu preciso ir lá, botar meu pé lá dentro. E eu disse: vamos, Michele. E nós fomos, e depois ela disse: olha, eu quero ir lá várias vezes, eu quero demarcar minha vaga. E eu não sei se ela foi lá 7 vezes ou mais. Foram 7, Michele? 7 vezes. E onde é que a Michele está hoje? Trabalhando nesse órgão, que ela creu, que ela viu pelos olhos da fé, e ela foi aprovada nesse concurso. Uma salva de palmas para o Senhor. Amém? Então, o mergulho da fé. Se eu fosse perguntar aqui, quantos de vocês não deram o quinto mergulho, que é o mergulho da fé? Aquela fé que não se acaba até você completar a sua bênção, receber o seu milagre. Sexto e penúltimo mergulho, do entusiasmo. Sabe aquele entusiasmo que acompanha a fé, né? Aquela motivação, aquela vontade, você está vendo, você está sentindo que está chegando a hora de Deus te entregar a tua bênção.
Porque se a gente esmorecer, como fala, né? Se nadar e morrer da praia, não conquistou a bênção. Mas enquanto você e eu somos alentados pela fé, a gente tem entusiasmo, a gente tem a motivação. E aquilo é como se fosse um fôlego de vida para nós. Igreja, não perca o entusiasmo, amém, queridos? Casais, não perca o entusiasmo com o seu casamento. Jovens, não percam o entusiasmo com seus estudos, com o seu projeto de vida. Porque às vezes é quase conquistando a bênção que muitas pessoas desistem. Mas se a gente perseverar até o fim, nós veremos a glória de Deus. Amém, queridos? Então, entusiasmo, aquela fala positiva. Eu sei que vai dar certo. Eu sei que Deus vai me abençoar. Eu sei que eu vou viver esse milagre. E assim Deus fará. Amém, queridos? E o sétimo e último mergulho é o mergulho da vitória. Amém? Chegou a vitória para ele. Ele foi perseverante. 7 voltas em torno de Jericó. 7 mergulhos de Naamã. Quais são as 7 etapas que você tem que perseverar para viver o seu milagre? Né? Eu sei que tem pessoas que são muito perseverantes, mas tem pessoas que começa uma coisa e desiste, desiste. E isso, queridos, não te leva a lugar nenhum. A perseverança, ela é irmã gêmea da vitória. Amém? É irmã gêmea. Sabe? Quando você decide andar mais um passo, andar mais uma milha, você vai conquistar essa vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? E nesta noite nós queremos orar. Eu quero convidar você para se colocar de pé. Eu quero pedir para que você se observe. Será que você hoje está como Naamã? Será que você está como aquela menina judia? Aquela menina que estava escravizada? A situação dela também não era muito boa. Ela tinha tudo para desejar o mal para aquele general chamado Naamã. Mas hoje nós entendemos que a vingança, o ódio, o rancor tem que ser superado como essa menina fez. Talvez você tenha rancor, você tem ódio, você tem ranço, você tem indiferença. Sabia que a indiferença também é falta de amor? Né? A indiferença é falta de amor. Não, você dá as costas, você ignora aquela pessoa. Talvez a pessoa que você tem que conviver todos os dias, como essa jovem tinha que conviver todos os dias com o seu superior ali, o seu chefe. Mas ela deu uma lição de amor. Uma lição de perdão, ela deu uma lição de generosidade. E Naamã também nos ensina muito. Ele nos ensina que mesmo quando a gente está lá em cima, a gente tem fraquezas. E mesmo quando a gente pensa que é o bam, que é muito bom, a gente tem alguma situação que nós precisamos dos outros, que a gente tem que ouvir o outro, que a gente tem que sujeitar ao outro. E Eliseu, não vou nem falar de Eliseu hoje, né? Outra ocasião a gente fala de Eliseu. Porque Eliseu foi um personagem fundamental para que esse milagre acontecesse. Como eu falei no início, ele era o homem do milagre naquela região. Ele era o homem de Deus. Ele era o profeta que Deus estava usando. Porque em Israel teve o tempo, né, dos juízes, dos profetas, dos reis. E naquela época, a 850 ali, era a época do grande Eliseu. E ele também foi peça fundamental. Ele teve a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, né? Ele depois nem aceitou o presente. Você deve conhecer a história. Sabe que ele nem aceitou o presente. Ele disse, não, tudo isso é para a glória de Deus. Então, às vezes nós somos Eliseu. Às vezes nós estamos no lugar de Naamã. Às vezes nós estamos no lugar da menina. Às vezes no lugar da esposa de Naamã, que nós temos que mediar uma situação também. Em todas elas, Deus quer nos usar como instrumentos de milagres. Amém, queridos?